Meus irmãos, nós chegamos em outubro, o mês da Reforma Protestante, um mês muito importante para a vida de todos nós, quando nós começamos a refletir sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento da história da humanidade. E quando olhamos para a vida daqueles homens que marcaram aquele tempo, os reformadores, envolvidos que estavam em uma série de combates terríveis pela fé evangélica, nós ficamos a nos perguntar de que tipo eram aqueles homens. O que lhes dava tanta firmeza na fé? O que será que permeava a mente e o coração daqueles homens, que, ao custo de suas próprias vidas, eles não recuavam? Essa semana eu estava lendo a respeito, porque o mês é bastante propício para rememorarmos a história da Reforma, e eu lia uma passagem em que Lutero, em 1520, é convocado pelo imperador Carlos V para prestar os seus esclarecimentos, digamos assim, e ele é informado que possivelmente ele será instado a revogar os seus escritos, os seus livros, suas prédicas. Ele será confrontado para que volte atrás. E ele escreve então no dia 23 de abril de 1520 um bilhetinho a um amigo e diz assim, não revogarei uma letra sequer. Irmãos, que espécie de homens eram aqueles? O que será que dava sustentáculo? Qual era a energia da fé daqueles homens? E para fazer isso, nós vamos voltar, já que estamos no mês da Reforma, e Reforma significa retornar às Escrituras. Nós vamos então voltar às Escrituras para examinar o que pode nos levar a ter uma fé assim tão robusta, tão forte, tão firme, já que os embates que nós enfrentamos hoje podem ser um pouco distintos daqueles embates, daqueles combates que os reformadores trataram lá no ano de 1500. Mas nós sofremos diversos outros tipos de ataque. Então nós precisamos examinar a Escritura para que a nossa fé tenha esta mesma envergadura daqueles homens. E para isso eu convido vocês para examinarmos a segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que verdades estupendas o apóstolo Pedro expõe aqui nesses 2 versículos de sua segunda epístola. As suas epístolas, tanto a primeira quanto a segunda, estão assim saturadas de verdades divinas. Os destinatários desta sua segunda epístola eram cristãos que estavam sofrendo ataques diversos, mas especialmente o ataque do falso ensino. Se nos 2 primeiros versículos dessa segunda carta de Pedro, ele nos lembra do glorioso caráter da preciosa fé no versículo 1, aqui nesses versículos 3 e 4, ele nos mostra sobre as grandíssimas e preciosas promessas
que temos recebido. Os nossos irmãos daquele primeiro século haviam abraçado a fé evangélica e agora estavam enfrentando oposição, perseguições, tribulações, falso ensino. Essas forças contrárias buscavam desequilibrar a vida deles, desestabilizar a fé desses irmãos. Então, este é o cenário que nós devemos ter em mente ao examinarmos esta epístola. Veja o que Pedro nos ensina ainda no primeiro capítulo, no versículo 12, quando ele diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Ou seja, nós não devemos cometer o erro infantil de pensar que já avançamos em nossa caminhada, porque avançamos na nossa caminhada, nós podemos esquecer os fundamentos da nossa fé. Reforma significa retornar a um lugar, o lugar é as Escrituras. E nós devemos constantemente estar retornando e fazendo o autoexame para ver se aquilo que estamos vivendo e se a fé que nós professamos ter tem esta robustez de não retroceder. Pedro então enfatiza essa questão aí nesse versículo: sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Então ele passa agora a nos mostrar, nos versículos 3 e 4, que estar na fé, assim como em qualquer começo de um projeto nosso, deve ser acompanhado de um contínuo desenvolvimento. Tem necessariamente que acontecer uma progressão. É como se Pedro dissesse assim para nós: irmãos, não parem aí. Prossigam, sigam em frente. Veja o versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nós temos recebido a fé. Portanto, temos graça e paz, como nos diz os versículos iniciais. Então agora nós devemos crescer, desenvolver, amadurecer. E aí no versículo 3, ele diz como isto acontece. Veja: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora, o que Pedro quer dizer com isto? Qual o significado disto? Irmãos, em primeiro lugar, o significado disto é que este tipo de conhecimento, ele é um contraste com o conhecimento meramente especulativo e humano. Porque aqui, este conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é um conhecimento que nos alcança desde a eternidade e nos atrai a Deus. Nós somos atraídos a Ele. Nós não chegamos a Ele por meras especulações e elucubrações nossas. Não. Agora, tendo nos mostrado como acontece pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, agora Pedro nos mostra como isso começa. Como é o start, o início disso? Ele diz assim: pelo seu divino poder. Queridos, isso significa que não começa com as nossas ações. Não começa com as ações de pessoas que porventura estejam mortos espiritualmente. Isto são dádivas espontâneas e graciosas de Deus, ou seja, tudo que nos advém pelo seu divino poder.
Mas Pedro não para aí. O que estas dádivas divinas fazem então conosco? Veja o que ele diz. Nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, nós podemos dizer que uma vida piedosa é uma vida que honra e ama a Deus. Uma vida que possui aquilo que Pedro muito bem, e eu gosto muito desta passagem, que quando Pedro diz que é uma fé preciosa, uma vida que é piedosa e que possui esta fé que é preciosa, é uma vida que está disponível para Deus. E quando eu examinava essas coisas, eu me lembrei de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você possui uma vida piedosa, mas como nós podemos dizer que temos uma vida piedosa se nós nos escondemos de Deus? Ao não fazer a sua obra, nos omitimos. Então, que espécie de vida piedosa é essa? E aqui chama a minha atenção também a ideia de movimento, com a palavra conduzem. O que é conduzir? É movimento. Ou seja, esse tipo de vida é algo que nos conduz a um alvo pré-determinado, vida e piedade. É para isto, para uma vida piedosa, que é disponível para Deus, que Ele nos tem dado todas as coisas. Não é para ficarmos, e isto me lembra Calvino em sua primeira passagem em Genebra, quando ele quer ficar apenas nos livros. Ele não quer fazer nada além de ficar com a Bíblia e os livros. E Guilherme Farel faz quase uma oração imprecatória sobre Calvino. E aí Calvino, não, ficar aqui com os livros não, é ir. É fazer a obra de Deus, é ensinar, é viver. Significa que nós temos aqui uma declaração impressionante sobre o caráter da verdadeira vida cristã. Esse caráter que é resultante do seu divino poder, que nos leva a crer e abraçar a fé, que ele já descrevera lá nos primeiros versículos, como uma fé preciosa. Qual é este caráter? Qual é o objetivo desta vida? O que compõe este tipo de vida? De acordo com Pedro, este caráter de vida cristã pode ser expresso por duas características, que todo o autêntico cristão deve manifestar. Duas, pelo menos. Primeira característica, conhecer a Deus. Segunda característica, conhecendo a Ele, começa a tornar-se semelhante a Ele. E se vocês examinarem todo o Novo Testamento, vocês vão perceber que o Novo Testamento define a qualidade e a natureza de uma vida cristã autêntica com estas premissas de que nós, passando a conhecer a Deus e andar com Ele, evidentemente, começamos a nos tornar semelhantes a Ele. Como cristãos, o que devemos desejar acima de tudo? Será que é ter certas experiências? Será que é apenas melhorar de vida? Será que, como cristãos, tudo o que nós devemos fazer é defender princípios e viver ao derredor deles? É claro que estas coisas fazem parte da nossa vida aqui. Nós temos sim experiências. Nós nunca e jamais negamos a subjetividade da vida. No entanto, o nosso objetivo supremo, em primeira instância, é conhecer a Deus. Este é o padrão inicial, digamos assim, porque nós somos cristãos.
O próprio Senhor Jesus expressou isso ao orar pelos discípulos, lá em João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pedro repete isso nos versículos 1 e 2, como já falei. No versículo 2 ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Perceba a ênfase que esse homem está dando ao ato de conhecer a Deus. O apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, repete esta mesma ênfase quando lhe diz que, orando pelos crentes, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então nós devemos nos questionar: nós conhecemos a Deus? Deus é evidentemente real para nós? A resposta só pode ser afirmativa se nós temos vida piedosa diante dele. E uma vida piedosa diante de Deus se manifesta em uma fé operosa, que faz, que se movimenta. Então Pedro diz assim: vocês precisam crescer na graça, porque conhecer a Deus é o vosso maior objetivo em primeiro lugar. Então conhecer a Deus é fundamental. Estes homens que nós mencionamos da Reforma Protestante, eles conheciam a Deus e este era o fundamento da fé deles. Por isso eles não retrocediam. Mas Pedro não para aí. Conhecendo a Deus, vocês precisam tornar-se semelhantes a Ele, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós poderíamos colocar assim: somente conhecendo a Deus, nos tornamos coparticipantes da sua natureza. Como nós podemos nos tornar coparticipantes da sua natureza se nós não conhecemos absolutamente nada sobre o nosso Senhor? É interessante que Pedro escolhe o vocábulo natureza, indicando assim um desenvolvimento cujo objetivo é atingir o caráter divino. Aqui, fazer-se coparticipantes da natureza, não da essência. Aqui trata-se de caráter. É um significado impressionante, porque quer dizer que o cristão se torna semelhante a Deus, ou seja, o caráter divino passa a desenvolver-se em sua vida, de modo que ele começa a manifestar características divinas. Irmãos, nós somos chamados para isso. Para começar a manifestar características do caráter divino. É por isso que quando a gente olha para os reformadores, a gente fica impressionado. Aqueles homens não tinham mais as suas vidas por preciosas. Eles estavam com toda a disposição do mundo para enfrentar o mundo de sua época. Isso me lembra de Atanásio, quando participa daquele concílio, e os seus companheiros de concílio dizem assim: mas Atanásio, só você está indo por esse caminho? Todo mundo está indo por outro caminho. Então Atanásio responde: então é Atanásio contra o mundo. Ele não queria recuar, mesmo se fosse o mundo inteiro contra ele. Ele não recuaria. Esse é o tipo de fé que nós fomos chamados a exprimir, a viver. O que significa, afinal de contas, ser um cristão? Por acaso significaria ser apenas parte de uma igreja denominacional? Ter uma vida virtuosa, ou quem sabe ajudar os pobres? Tudo isso faz parte de uma vida cristã, mas ao mesmo tempo não fazem de alguém um cristão.
Porque qualquer um pode ter esse tipo de vida, ajudar os pobres, fazer parte de uma igreja denominacional, ter certas virtudes e não ser cristão. Tudo isso faz parte. Agora, fundamentalmente, o cristão é alguém que participa da natureza divina. É para isso que nós somos chamados. Este é o padrão. Manifestar o caráter de Deus, nós manifestando. Este é o alvo, isso é o que se espera de nós como cristãos, desde a igreja em todos os tempos. Os tempos mudaram, este alvo não mudou. É o mesmo. Nós não apenas cremos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo, e graças a Deus por isso, mas nós não paramos aí. Nós fomos perdoados, fomos justificados, então fomos alçados a uma condição de partícipes da natureza de Deus. Ora, irmãos, esse é o tipo de fundamento que permeava a vida dos reformadores, e é por isso que eles não recuavam. Então surge a questão: como viver isto? Por acaso seria esta uma tarefa impossível? Já que tanto a nossa velha natureza quanto as condições da vida que nós vivemos aqui no mundo são totalmente contra nós. E agora Pedro chega e nos diz que nós devemos ser semelhantes a Deus, ou seja, demonstrar virtudes e excelências do próprio Deus. Você diria assim: mas irmão, eu sou fraco demais. Eu tenho lutas que assolam a minha vida todos os dias. Este, por acaso, irmão, não seria um padrão alto demais? Pedro nos diz que não. Porque é exatamente isso que faz de um homem um cristão. Este é o padrão. Ele conhece a Deus, ele anda com Deus, ele se torna semelhante a Deus. Nada menos do que isso. E como atingir esse padrão? Em primeiro lugar, nos diz Pedro, devemos atentar para o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O texto sagrado aponta aqui para o fato de que tudo o que nós precisamos já nos foi dado, todas as coisas. Como que todas essas coisas conduzem à vida e à piedade nos foram dadas? Está na segunda parte do versículo 3. Pelo conhecimento completo daqueles que nos chamou para a sua glória e virtude. Então significa que as ferramentas para que nós possamos viver este tipo de vida que manifesta o caráter divino estão no conhecimento e através do conhecimento de Deus que temos em Cristo Jesus e no seu Evangelho. O que há neste conhecimento dado a nós pelo Evangelho que nos faz aptos a viver uma vida que é desenvolvida em constante similitude ao caráter de Cristo? O que há nesta vida? Em primeiro lugar, conhecimento de que somos, ou de quem somos por natureza. Capítulo 2, versículo 20, Pedro diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, a primeira ação deste conhecimento é mostrar a natureza da nossa vida aqui. Que é o homem? Qual o sentido da vida? Qual o nosso propósito neste mundo? Para onde nós vamos? Então a palavra nos aponta que algo aconteceu e o homem caiu, e as consequências disso foram catastróficas. O homem perdeu o seu rumo. Então, em primeiro lugar, esse conhecimento nos mostra a nossa condição como pecadores.
Mas Pedro não para aí. O conhecimento de nós mesmos e o conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Veja o versículo 4. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então percebe a sequência exposta pelo apóstolo. Primeiro, conhecemos sobre a nossa situação. Tendo recebido esta vida, este tipo de vida, nós conhecemos sobre a nossa situação. E em segundo lugar, conhecemos sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, e só então, livres da corrupção das paixões que há no mundo, nós passamos a expressar as características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceberam a sequência? Vamos para a nossa conclusão. Conta-se que um menino, ao perceber um vaso pequeno com algumas moedas dentro, ele colocou a mão lá para pegar as moedas. Mas pegou as moedas, quando ele fechou a mão, o seu punho não saía mais na boca daquele vaso. E alguém pensou em, tentando convencer aquele menino, ele não queria abrir a mão para largar aquelas moedas. Alguém pensou em quebrar o vaso, mas se quebrar o vaso, vai machucar o braço, a mão do menino. Mas havia alguém lá, um pouco inteligente, colocou a mão no bolso com mais moedas de maior valor e mostrou para o menino: olha, larga essas aí, eu te dou estas que têm maior valor. Então o menino largou e a sua mão saiu espontaneamente, assim como havia entrado, daquele vaso. Portanto, queridos, a menos que nós venhamos conhecer e compreender as grandíssimas e preciosas promessas do Evangelho, nós não abriremos mão das coisas deste mundo. Nossas bases neste mundo para vivermos aqui serão frágeis, serão como uma casa construída sobre a areia. Nós iniciamos esse sermão falando sobre os tempos difíceis que os nossos irmãos do primeiro século estavam passando, sobre forças contrárias que tentavam desequilibrar a vida deles. Em nossos dias, de formas distintas, nós também sofremos diversos ataques. Então examinamos o ensino de Pedro no tocante ao caráter da vida cristã, afirmando 2 pontos fundamentais desta vida, que é conhecer a Deus e tornar-se semelhante a Ele. Porventura, conhecemos? Porventura, temos expressado similitude com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Podemos afirmar que nós somos participantes da natureza divina, mesmo não manifestando este caráter? Não, né? Queridos irmãos, estas coisas é que efetivamente fazem de alguém um verdadeiro cristão. Alguém que é autenticamente cristão, manifesta a sua similitude com o caráter de Deus. Na proporção em que manifestarmos essa natureza divina, vivendo ela no dia a dia da nossa carreira aqui, nessa mesma proporção nós vamos convencer o mundo do seu pecado e da sua corrupção, atraindo homens e mulheres a Cristo, o nosso Senhor. Se você ainda não abraçou o Evangelho e tem vivido desconhecendo o seu propósito neste mundo, se as coisas parecem que pararam de fazer sentido, se desconhece ou teme até mesmo o futuro eterno da sua alma, eu convoco você esta manhã: arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor, e tudo mais Ele fará. Porém, se você já abraçou a fé, mas tem vivido titubeante, fraquejando na carreira cristã,
Está na hora de abrir mão das migalhas do mundo e alçar o seu olhar para as grandíssimas e preciosas promessas que lhe farão partícipe da natureza divina. Está na hora de abrir mão das coisas pequenas e olhar e apossar-se das coisas eternas. Que o Senhor Deus nos abençoe e venha abrir os nossos olhos para que nós também tenhamos esta mesma estirpe de fé, uma fé robusta que não recua, mesmo em um tempo tão difícil como o nosso. Que Deus nos abençoe. Amém.